Oi galerinha, tudo bem com vocês? Depois de muito tempo sem gravar vídeo, eu tô aqui de volta, tá? A correria do dia a dia tá sendo muito grande e a gente acaba deixando pra lá, né, as redes sociais, deixando pra lá os vídeos, mas aos poucos a gente vai se adaptando à nova rotina, à corrida e de vez em quando eu vou postar um conteúdo aqui pra vocês, tá bom? E no vídeo de hoje eu vou falar sobre pincéis de maquiagem, tá? Eu tô aqui com a cara lavada, sem preocupação nenhuma com vaidade. Hoje eu tô do jeito que eu sou para mostrar para vocês, porque o foco não sou eu, o foco vai ser os pincéis de maquiagem, os pincéis que eu tenho aqui em casa. Para você, né, que quer iniciar, né, no mundo da maquiagem, das makes, os pincéis são muito importantes, são fundamentais no resultado final da maquiagem, né? Então eu espero que vocês gostem, que vocês aprendam. E qualquer dúvida, se ficou alguma dúvida em relação a algum pincel que eu mostrei e vocês não entenderam direito, pode comentar nos comentários que eu vou estar respondendo, tá bom? Então, simbora mostrar os pincéis de maquiagem. Vamos lá? Bom, gente, aqui é o meu potinho, né? Eu aproveitei um potinho da Scala, reciclei para guardar os meus pincéis de maquiagem, tá? Esses aqui são alguns. Eu confesso que eu vou ter que comprar mais, porque de acordo com o tipo de maquiagem que a gente usa, é necessário mais de um, né? E aí, como eu tô querendo evoluir no esfumado, em maquiagens assim de olho, vou ter que comprar mais pincéis, porque só esses aqui não estão dando conta, tá bom? E eu vou mostrar um por um para vocês e a função de cada um. Tá, coloquei eles agora assim, tirei do potinho, né? Para vocês verem a quantidade. Não é muito não, gente, em comparação a muita maquiadora aí, isso aqui não é nada. Mas para quem tá começando, para quem não é acostumado, pode perguntar, gente, mas para que tudo isso de pincel? Aí vocês vão entender porque cada um deles tem uma função na maquiagem, tá? Bom, eu vou começar por esse pincel aqui, que é um pincel para aplicação de base, tá? Ele é o famoso pincel Kabuki. Deixa eu mostrar aqui. Foca, não tá continuando. Ele é o pincel para aplicação de base, tá? Ele é um pincelzinho assim, olha, com topo reto. Ele tem as cerdas mais durinhas, tá? Que é justamente para ter mais precisão na aplicação da base, tá bom? Eu costumo fazer a aplicação de base com ele, tá? E depois eu venho com a esponjinha só para dar o acabamento, porque como ele tem essas cerdas assim um pouco durinhas, a base pode ficar riscada, entendeu? Então, para tirar todos aqueles risquinhos que fica, né, das cerdas, é sempre bom vir com uma esponjinha em seguida para dar o acabamento e tirar toda essa marcação, tá? Então, esse é o pincel de aplicação de base, pincel Kabuki. Outro pincel que também pode ser usado na aplicação de base é esse aqui, é o pincel língua de gato, né? Ele parece uma linguinha de gato mesmo, né? Se vocês prestarem bem atenção, né? E ele serve para aplicação de base também, mas eu não uso ele para essa função, porque eu prefiro o pincel Kabuki, porque o Kabuki, além de espalhar a base, ele já vai dando um acabamento. E com esse pincel língua de gato, não. A gente só faz mesmo a aplicação e depois vai ter que fazer um acabamento mais detalhado, dar um pouquinho mais de trabalho. Eu uso muito esse pincel para passar corretivo embaixo dos olhos, na área das olheiras, tá? Ele é bem prático para essa função. Próximo pincel é o pincel de pó, gente. Pincel de pó, ele é um pincel bem gordinho, tá? Vocês podem ver que ele tem as cerdas assim bem macias. Essa cerda aqui, gente, eu acredito que ela não é sintética, não. Eu creio que ela é uma cerda natural, né? Porque tem diferença entre as cerdas naturais e as cerdas sintéticas, né? As cerdas naturais, elas são mais macias e as cerdas sintéticas, elas são mais durinhas, mais rígidas, né? Então,
Sempre que vocês verem um pincel bem gordinho, assim, bem grandão, bem fofão, é o pincel para pó, entendeu? Ele serve para a gente dar aquele acabamento mais natural, não deixar o pó com aquela aparência assim muito carregada, aquela camada muito grossa de pó, sabe? Que a esponjinha dá. Às vezes o pó que a gente compra vem com aquela esponjinha, né? As pessoas usam muito. Mas aquela esponjinha, ela acaba dando aquele acabamento assim muito grosseiro, muito pesado. E com esse pincel não. Você vai aplicando, né? Coloca assim no pó e vai passando assim no rosto, bem delicadamente. Ele vai deixando uma camada mais fina, mais suave de pó compacto, tá bom? Então, este é o pincel para pó. Esse aqui eu uso para contornar, né? Vocês podem notar que ele tem as cerdas assim mais duras, mais rígidas. E ele tem assim um acabamento bem brilhoso, olha, dá para perceber que a cerda dele é bem brilhante. Isso significa que ele não possui cerdas naturais, ele possui cerdas sintéticas, tá, gente? Então, eu uso ele para contorno, para aplicar o pó mais escuro para dar o sombreamento no rosto, né? Que a base tira, quando a gente aplica a base, o rosto fica totalmente sem forma, sem aquele sombreamento natural. Então, a gente pega esse pincelzinho aqui e vai passando um pó um pouco mais escuro do que o nosso tom, né? E vai aplicando nas áreas para contornar, tá? Esse pincel aqui, gente, olha, lindo o cabo dele, né? Todo colorido. Eu uso para blush, tá? Pincel para blush, ele é um pincel mais macio também. Ele não é muito grande, muito largo, tá? É justamente para se encaixar perfeitamente na região da maçã do rosto, onde a gente aplica o blush, tá? Esse aqui é um dos que eu tenho. Outro que eu tenho também é esse aqui que já tá bem velhinho. Acho que foi o primeiro pincel que eu comprei na vida. Ele também é para blush, tá? Mas é muito difícil eu usar ele, tá? Mas notem que ele tem o mesmo formato do primeiro. E esse aqui também serve para blush. Eu comprei ele bem baratinho, ele foi uns R$3. É bem macio mesmo, tá? Vocês podem notar que os três têm o mesmo formato, né? Que é justamente para poder se encaixar naquele ossinho, né? No ossinho que a gente, na maçã do rosto, né? Onde a gente aplica o blush. Esse aqui eu já mostrei uma vez no Stories, no Instagram, que é o pincel leque, ou pincel vassourinha. Ele serve para duas funções. Eu uso para iluminador, né? Eu aplico um pouco de iluminador nas pontinhas e vou passando no rosto, né? Mas tem gente também que usa ele para varrer o excesso de pó. Quando colocam o pó para selar o corretivo, ou então para iluminar abaixo dos olhos, algumas pessoas usam esse pincel para tirar o excesso de pó depois, tá? Então ele pode servir para essas duas funções. Por isso que o nome dele também é vassourinha, porque ele serve para varrer o excesso de pó solto do rosto. Agora a gente vai para a categoria pincéis de olhos, tá? Esse aqui é o pincel de esfumar, ele é o maior que eu tenho, tá? Ele pega uma área bem grande do olho. Para pessoas que têm uma pálpebra, um espaço na pálpebra do olho bem grande, ele é ótimo porque ele pega o espaço bem grande, tá? Ele é bem fofinho também, tá? E ele serve para esfumar. Esse aqui também é outro pincel para sombra. Eu uso ele para esfumar uma área menor do que o pincel mostrado anteriormente, tá? Quando eu quero assim aplicar uma sombra, fazer um esfumado numa área bem específica, que eu não quero assim que a sombra ultrapasse muito o espaço, né? Eu uso esse pincel aqui, tá? Mais um pincel para esfumar. Notem que está diminuindo o tamanho, né? Conforme o tamanho vai diminuindo, significa que ele é usado para uma área mais específica. Eu uso muito ele para o cantinho externo do olho, tá? Se eu quero fazer uma aplicação de uma sombra bem no cantinho externo do olho, só para dar um detalhe, é esse pincel que eu uso. Esse aqui é um pincel chanfrado. Por que pincel chanfrado? Porque, olha,
essa pontinha dele aqui, ó. Ela tem esse recorte aqui, né? Serve para quê? Pode servir para um delineado, uma sombra escura, se você não quer passar delineador, pode usar assim nessa função, né? Pega uma sombra preta, uma sombra marrom bem escura e faz um traço no olho, né? Bem rente aos cílios. Você já tem um delineado de sombra, sem ser delineado com delineador líquido, entendeu? Então, é essa função que serve o pincel chanfrado. Esse pincel aqui ele serve para aplicar sombra. Que tipo de sombra eu uso aqui com esse pincel? Eu uso sombra com glitter, eu aplico pigmento, eu aplico sombra cintilante, entendeu? Que ele é só mesmo para depositar a sombra. Notem que ele é bem duro, ele não é fofo. Então, de jeito nenhum, esse pincel pode ser usado para esfumar. Olha, tá até saindo aqui no meu dedo. Tá até saindo aqui, olha. Notem que olha, a sombra é cintilante. Tá até brilhoso aqui a ponta do meu dedo. Ele tá sujinho. Então, ele serve para essa função, gente. Só para depositar sombras cintilantes ou glitter ou pigmento. Esse aqui é o pincel lápis. Por que lápis? Por causa dessa ponta que ele tem, ó. Ele tem uma pontinha assim mais pontudinha. E esse pincel ele serve para marcar côncavo, tá? Se você quer uma sombra bem detalhada, bem marcada, você pode usar esse pincel bem rente ao côncavo mesmo, tá? Outro dia eu vou mostrar para vocês o que é côncavo. Que as pessoas perguntam, o que é côncavo? Que côncavo é esse que tanto fala? Eu vou mostrar, justamente vou mostrar com esse pincel aqui na prática, tá bom? Então, esse é o pincel lápis. Esse aqui é o pincel chanfradinho, bem pequenininho, tá? Ele serve para sobrancelha, para corrigir sobrancelha. Ele é bem pequenininho, tá? Olha aqui. Ele é bem firme, bem durinho. E a pontinha dele é bem fininha. Ele serve justamente para corrigir sobrancelha. Esse aqui é um pincel para olhos também. Uso ele para esfumar o lápis abaixo da linha d'água, né? Eu pego um pouco de sombra, coloco na pontinha, olha, ele tem uma pontinha bem fininha, serve justamente para esfumar, para aplicar sombra, né, nessa parte da pálpebra inferior, abaixo da linha d'água. Esse pincel ele é duplo. Numa ponta ele tem a esponjinha, né, que é aquele tradicional aplicador, né, que sempre vem acompanhado nas paletas de sombra, mas quase ninguém usa. Eu praticamente não uso. Olha, pode ver que ele está limpinho. Agora sim, a outra ponta é a que eu mais uso, né? Ele também é um pincel bem fininho, né? Também uso nessa região abaixo dos olhos, tá? Ele é um pincel mais preciso, mais fininho, usado nessa região abaixo da linha d'água. E esse aqui, bem minúsculo, bem pequenininho mesmo, ele é o chamado pincel de precisão. Porque, como o nome já diz, ele é bem firme, ele é bem durinho mesmo. Eu uso ele para fazer cut crease nos olhos, tá? É uma técnica que a gente passa corretivo para poder aplicar uma outra cor de sombra. Então eu passo corretivo bem na pontinha e vou fazendo aquele detalhe na pálpebra, bem preciso mesmo para poder aplicar o corretivo. Então esse aqui é o pincel de precisão. Esse aqui é o pincel para corretivo, ele é um língua de gato. Não reparem que ele tá sujinho, né? Porque eu usei ele anteontem, né? Na última maquiagem que eu fiz. Eu uso ele para aplicar o corretivo, gente. Como o nome já diz, ele é uma língua de gato, pequenininho. Ele serve para aplicar corretivo tanto na pálpebra quanto no nariz, para fazer iluminação, contorno e etc, tá? E é isso, pessoal. São esses os meus pincéis de maquiagem, tá? Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham aprendido.
Não se esqueçam de comentar, de compartilhar, de dar o seu like no vídeo para ajudar o canal. Se inscreva se você ainda não for inscrito. Ative o sininho das notificações para receber a notificação quando eu postar um vídeo novo. Tá bom, pessoal? Então, beijos, fiquem todos com Deus e tchau, tchau.